Olá pessoal, eu sou a Amanda e essa é a Luciane. Hoje a gente vai fazer a análise do filme do Monstros S.A. Juntas nós vamos mostrar para vocês como o filme apresenta várias importantes lições sobre administração e gestão empresarial. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o seu like desde o começo, porque eu aposto que você vai curtir muito este vídeo. É isso aí, deixe seu like, que vai ser interessante para que a gente possa fazer com que o canal cresça cada vez mais e a gente possa trazer novos conteúdos para você também sobre variedades e assuntos interessantes sobre filmes. Agora, produção, roda a vinheta. O filme ele traz vários personagens, mas aqueles que a gente escolheu para falar um pouco mais, que tem mais relação com a parte empresarial, são, obviamente, o James P. Sullivan, Michael Wazowski, o Randall Boggs, o Henry Waternoose e a Ross. Então, Amanda, um dos pontos que eu destaquei aqui pra gente conversar foi sobre a questão dos treinamentos de estagiários e dos novos colaboradores. Tem uma cena no filme que é bem emblemática. Eles têm um cenário onde eles fazem uma simulação. Eles colocam um robô, né, imitando uma criança, e como é que o monstro deve sair do armário, utilizar de todas as suas estratégias, né, depois do treinamento que eles receberam, para poder assustar a criança. E é nessa cena que os avaliadores vão apontando o que aquele monstro fez de certo e o que eles fizeram de errado. Senhor Billis, pode me dizer onde o senhor errou? Eu caí? Não, antes disso. Alguém sabe me dizer qual foi o maior erro do Sr. Billis? Esse é um elemento interessante que também as organizações fazem, né? Então, os estagiários, para começar um trabalho, eles são capacitados, eles são envolvidos, aos pouquinhos eles vão pegando os traquejos até de fato assumirem aquela atividade sozinhos. É isso que eles mostram também no filme. Uma coisa interessante também que eu percebi nessa parte dos estagiários é que os avaliadores, eles sempre estão apontando os erros mínimos, que a gente acha que é desnecessário, mas para a organização é totalmente necessário prestar atenção. Como, por exemplo, na cena que quando ele entra no quarto, ele esquece a porta aberta. Para ele é uma coisa simples que não tem problema nenhum, mas já pro o dono da empresa, ele acha totalmente um absurdo deixar a porta aberta por conta que pode entrar uma criança, e uma criança, né, no mundo deles é totalmente, vamos dizer assim, proibido. Ali, viu? A porta. O senhor deixou aberta. E deixar a porta aberta é o pior erro de qualquer funcionário, porque... Pode entrar uma corrente de ar? Pode entrar uma criança. Porque eles consideram a criança tóxica, né? Pois é, e é justamente isso que você estava falando, essa atenção aos detalhes, que é algo também que está muito implícito na cultura Disney, e é isso que faz toda a diferença, também no mundo real, no mundo organizacional. A gente tem que estar prestando atenção aos detalhes, porque aqueles pequenos detalhes é que vão, de fato, fazer a grande diferença. E, dando continuidade, quando a gente começa a compreender, né, a importância desses detalhes, a gente começa a perceber também a importância da nossa relação com o trabalho. Então, um ponto que também aparece muito frequentemente no filme é a questão do amor à profissão. Eles se dedicam, né? Eles se empolgam, eles vão trabalhar entusiasmados, né? Eles gostam realmente do que fazem e por isso fazem bem feito. Uma coisa bem interessante que a gente pode destacar os nossos protagonistas é que o Mike, ele sempre depende do Sullivan. Ele sempre está dependendo do Sullivan porque ele não é um monstro adequado para assustar uma criança. Ele é apenas um monstro para estar lá, vamos dizer assim, dando ajuda a um monstro verdadeiro. Ceboso! Então, esse trabalho de equipe que tem esses dois é bem fantástico, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, parece que o Mike não é aquilo que o Mike gosta realmente de fazer. Ele tem o sonho de ser monstro, na verdade, né? Tem a sequência desse filme, que é a Universidade Monstros, que eu também
indico pra assistir, que é fantástico o filme. E, na verdade, ele era um aluno muito dedicado, mas o brilho do Sullivan, né, ultrapassava limites. Ele realmente era um dos melhores monstros, e por isso que ele é um monstro tão premiado, vence todas as competições e bate todos os recordes. Mas o Mike, ele consegue perceber a importância do trabalho dele, como você falou, no trabalho em equipe. Ele contribui, ele colabora, ele faz com que o Sullivan, naquele momento, né, daquele momento do filme, ele consiga ter um excelente desempenho. E aí é toda essa dedicação dele que faz com que o Sully possa crescer organizacionalmente. Mas isso daqui a pouquinho a gente volta para falar, porque tem uma grande virada no filme também sobre isso. Exatamente. E já que você tocou na Universidade Monstro, uma coisa que vale destacar é que o Mike, ele é o cérebro e o Sullivan é a força. Por exemplo, se o Sullivan fosse trabalhar sozinho, ele não conseguiria chegar onde ele estaria. Exato. E tanto o Mike, se ele também fosse trabalhar sozinho, ele não conseguiria chegar onde ele estava, porque ele não consegue assustar, mas ele sabe toda a regra de assustar, ele sabe toda a teoria de assustar. Isso, ele tem a técnica. Isso, ele tem a técnica. Já o Sullivan é ao contrário, ele já sabe assustar, porém ele não sabe toda a técnica, o que precisa realmente. Então os dois formam realmente uma dupla excelente. Pois é, aquilo que a gente fala, né? O equilíbrio entre teoria e prática. Isso. Se você só tem a teoria, se você só tem a prática, a coisa vai ficar com algum tipo de pendência, algum tipo de deficiência. E eles se complementam. Eles justamente fazem esse trabalho funcionar, porque um domina muito a técnica, né, a teoria, e o outro domina a prática como ninguém. Então, exatamente. Essa junção é que faz uma equipe realmente ser de sucesso. Bom, um outro ponto também, Amanda, que é muito interessante e aí está muito relacionado também ao mundo organizacional, é a questão do controle e acompanhamento dos processos. E aí vem a Ross, né? A Ross, que é a funcionária responsável pelo controle do registro, do acompanhamento daquele apanhado, né, que os monstros realizaram em termos de trabalho. Então isso é importante também. Por quê? Porque você precisa manter um registro de tudo que é feito na empresa. Você tem que ter essa base para poder fazer o planejamento para o futuro. Por mais que existam modificações, por mais que existam variabilidades que aconteçam, mas esse registro é importante. E a questão da padronização também. Então, cada monstro tem o seu perfil de assustar. Exatamente. Mas eles têm uma rotina, eles têm etapas daquele processo que precisam ser respeitados. E é justamente essa padronização que vai garantir a qualidade do serviço, assim como acontece no mundo organizacional. Exatamente. E como você disse que cada monstro, né, tem o seu registro, a própria propaganda do Monstros S.A., ele fala que cada monstro tem o seu humano, né? Eles pegam os medos de cada humano e procura isso nos monstros. Então, cada monstro, vamos dizer assim, é raro. É o único. Isso, ele é único. Justamente. Então, até nisso, e aí foi bem lembrado que você colocou isso, porque até nisso a gente começa a perceber a questão do trabalho individual de cada um. Então, existe competitividade interna? Existe. Mas não deve existir uma questão de uma concorrência acirrada internamente. Então, cada um tem o seu cliente, né? O seu mercado para explorar, mas um não invade o mercado do outro. Então, cada um ali, ele tem a sua cartela de clientes, a sua cartela de mercado a ser explorado, e vai, né, se adaptando, obviamente, às variações que vão acontecendo nesse mercado. E uma coisa que aconteceu no filme é que as crianças não estavam, assim, sentindo mais medo. E isso estava dificultando muito, porque o Monstrópolis, ele depende dos gritos das crianças. Bom, um outro ponto também muito relacionado à questão empresarial é a presença do Henry Waternoose. Né? Ele que já foi um grande monstro, um grande assustador, teve seu momento de glória, hoje é o líder, né, da organização. Mas um ponto que eu gostaria de chamar aqui é que, apesar dele ter passado por esse momento de glória, ele está muito preso ao passado. Né? Então a gestão dele não conseguiu se adaptar às mudanças do mercado. Exatamente. Então, como você falou, né, as crianças estavam mudando o
perfil, elas não estavam mais se assustando como se assustavam antes. E ele queria continuar fazendo com que os monstros permanecessem com esse mesmo ritmo de trabalho. Então, essa forma de os líderes também, agora fazendo esse paralelo com o mundo real, essa forma dos líderes perceberem as mudanças no mercado também vai impactar na maneira como eles vão modificar a sua gestão. Então, esse foi o grande ponto também de virada que o filme deu, que daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo. Exatamente. Uma coisa que vale ressaltar também é sobre o Randall, que é um funcionário, foi mostrado primeiramente lá no Universidade Monstros, que ele, além de ser um excelente aluno, ele era um excelente assustador. Então ele seria a junção do Mike com o Sullivan. Pois é, ele era muito dedicado, exatamente, né? Mas, de novo, ele tem um perfil muito competitivo, então ele não mede as consequências para poder atingir os objetivos dele. Então ele quer a todo custo ser reconhecido como o melhor funcionário. Para isso ele faz qualquer tipo de coisa. Qualquer mesmo. Tanto que ele vai depois do seu turno, ele pega uma das portas e para assustar, para ganhar números acima do Sullivan. E aí isso acarreta, né, da menina entrar, né, no mundo dos monstros. Tabu. Então, esse ponto também, né, esse momento quando a Boo entra na história e eles começam a perceber que ela também não tem tanto medo deles. Sim. Acho que esse é o grande momento de transformação do filme, né? Exatamente. Então eles começam a observar que existem outras oportunidades. Quando ela é levada para casa deles, eles começam a fazer qualquer tipo de coisa para tentar fazer com que ela fique afastada deles ou que ela fique, que ela vá dormir. Eles observam que quando o Mike se acidenta, ela ri. E no momento que ela sorri, a energia começa a oscilar muito. Então eles começam a observar que ali, naquele momento, o sorriso de uma criança é muito mais poderoso, gera muito mais energia do que o choro, do que o grito de uma criança. De medo. Isso. E uma coisa que vale ressaltar é nesse episódio que aconteceu vamos dizer assim, a criança entrou, o Mike, o Sullivan tentou esconder ela. O Mike, ele tava o tempo todo preocupado com eles na empresa. O que o Sr. Walter Woolsey vai achar? Eles vão ser demitidos. E já o Sullivan não. Ele tentava proteger a menina dos monstros ao invés dele mesmo, da pele dele, vamos dizer assim. Dele na empresa. Ele não tava ligando pra mais ninguém. Ele só queria colocar a menina de volta no mundo dela para que ela ficasse sã e salva lá. Exatamente. E é nesse ponto que, quando a menina dorme lá na cama, ele percebe, né, o diferencial. Ele começa, vamos dizer assim, a despertar nele a ideia, né, de ao invés deles assustarem, eles poderiam fazer outra coisa. E isso é a capacidade de inovação. Exatamente. Não é? Então, inovar, eu sempre costumo dizer isso, inovar não é criar nada do zero. Inovar é você transformar. Então, eles estavam justamente transformando, eles estavam transformando a maneira deles atuarem, a maneira deles agirem, trabalhar, ao invés de estar assustando, por que não fazer com que as crianças se divertissem? Isso. Né? Então, essa foi a grande virada, a grande transformação. E isso também acarretou no aumento da produtividade. Exatamente. Então, a partir daí, eles começaram a perceber que novos talentos escondidos até então na empresa poderiam também vir a contribuir, fazendo com que agora o clima organizacional, por conta da alegria, da diversão, né, fazer com que todos estivessem se divertindo também enquanto estivessem trabalhando, aquilo também estava transformando o clima organizacional da empresa. Então, o clima transformado, né, o clima organizacional mais sadio, mais saudável, faz com que os colaboradores trabalhem mais satisfeitos. Trabalhando mais satisfeitos, a produtividade aumenta. Uma coisa que vale ressaltar é que tanto o Sr. Walter Woolsey e o Randall, eles estavam totalmente presos no passado. Eles não conseguiam enxergar. Tanto que o Randall teve uma péssima ideia de ter que sequestrar as crianças para poder sugar toda a energia deles. E, gente, nessa cena eu fiquei horrorizada. Tipo, com aquele carinha lá naquela parte lá, sendo sugado. Imagina se fosse uma criança ali. Gente, é horroroso foi aquela cena. É o momento tenebroso do filme. Foi, me traumatizou muito.
Mas você superou já, né? Superei. Ainda bem. Bom, então a gente pode extrair aí algumas lições desse filme, né? Primeiro, conhecer bem o mercado. Preciso saber como é que o mercado está se apresentando, eu preciso saber que o mercado não é estático, que ele vai estar sempre variando, né? Eu preciso observar essas variações, fazer uma análise SWOT, né? Observar as oportunidades, as ameaças do ambiente externo, mas também olhar para o ambiente interno, ver o que está acontecendo, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos da organização. Exatamente. E por fim, então, Amanda, a questão de ser flexível às mudanças. Sim. Eu acho que eles perceberam essas oportunidades, viram que era possível transformar e, de fato, a empresa ficou totalmente transformada. Sim. Eles conseguiram fazer com que a empresa saísse daquele momento caos, né? Porque a empresa estava para fechar, já que as crianças não se assustavam mais. E aí eles, através dessa oportunidade, eles foram flexíveis, eles mudaram, o clima organizacional mudou, os colaboradores ficaram mais felizes, né? E toda Monstrópolis, no final, já estava aí bem, com toda a sua carga de energia abastecida diariamente. Exatamente. E neste ponto que deu pra virada, foi justamente por conta da frase do Mike, que ele fala que ele dá falando que a empresa estava fechando por culpa deles, mas isso que daria boas risadas pra eles futuramente. E aí o Sullivan se tocou, desde o momento que sempre fazia a Bull sorrir, ele viu que a grande oportunidade era fazer as crianças rirem e não assustarem elas. Isso aí. Gerou um insight. Exatamente. Uma coisa que vale ressaltar, interligando com outro filme, que chama Divertidamente. Lá ele mostra um amigo imaginário da menininha. E esse amigo imaginário, nada mais, nada menos, é que um monstro de Monstrópolis, já na empresa do Sullivan, Na fase nova. na fase nova. E deu tanto certo que a menina, ela adora esse monstro. E, gente, é um monstro mesmo, né? Porque um elefante com parte não sei o que, pra mim é um monstro. Isso mostra também a conexão que a Disney gosta de fazer entre filmes, né? A Disney não, a Disney e a Pixar, não somente a Disney, porque esse filme, além de, na verdade, quando estreou esse filme, ele era da empresa Pixar. Mas como a Disney tá comprando tudo, é tudo Disney. Tá Se não certo. pode vencê-los, compre-os. Isso quer dizer que a empresa tá dando muito certo. Eles estão saindo comprando tudo. Teve uma época que quase faliu a Disney. A Disney quase não existiu por conta de um filme. Falta de gestão. Falta de gestão. Falta de gestão. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses nossos comentários. E se gostou, deixa o like. Se é gostou, muito deixa o importante. like, né? E a partir dos próximos vídeos nós vamos trazer outros filmes da Disney, mas sempre fazendo essa relação com o mundo organizacional. Então, até a próxima!